Amém. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, que Ele preparou para nós. Que a graça e o amor do Senhor esteja abraçando você nessa manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Vamos adorá-lo, amém? Amém. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Aleluia. Ele é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Deus está nesse lugar, querido. Não se distraia. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, você já pensou sobre as coisas que você tem pensado? Você já pensou, vou repetir a pergunta, sobre as coisas que você pensa durante o dia? Quais são os seus pensamentos durante todo o dia, né? É uma pergunta interessante, importante. Percebam que nesse momento, a nossa mente, ela pode viver dois momentos. Um momento onde o inimigo pode trabalhar na sua mente, com pensamentos, porque ela está ali um pouco mais parada. Algumas pessoas estão trabalhando em home office, não é? E ainda, involuntariamente, eu não sei se você percebe isso, a sua mente vaga, não é mesmo? E você precisa trazê-la de volta. Isso acontece muito. E é um momento muito propício para que o inimigo semeie em nossas mentes a dúvida, o medo, a insegurança, o temor, pensamentos de morte. Isso é muito comum, e você precisa entender que isso é uma coisa espiritual. E você precisa reagir a isso, querido, em nome de Jesus. Você precisa rejeitar esses pensamentos, porque você tem a mente de Cristo. Amém? Jesus, quando disseram a ele, você é Beelzebu, ele já tinha uma mente preparada, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era chamado, ele sabia para que ele tinha vindo. Aquilo não afetou o mestre. O que você faz com o que as pessoas dizem a você? O que você faz com isso? Você aceita essa palavra negativa? Você não vai conseguir, isso não vai dar certo, isso não é para você. Você não nasceu para fazer medicina. Você não vai ser nada. O que você faz com isso? Querido, em nome de Jesus, é o Senhor que sabe que pensamentos tem a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, que Ele deseja para você. Então não é o que as pessoas dizem de você que você é. Amém? Amém, querido? Amém? Aleluia. Por muito tempo da minha vida, eu me sentia nada, eu me sentia ninguém, eu me sentia incapaz de diversas coisas mínimas, até que eu ouvi a voz do Mestre. E ele disse para mim, você vai dar certo, você é importante. Querido, você, diante dessa quarentena, cuide dos seus ouvidos, cuide. Aproxime-se de pessoas otimistas, sim. Amém? Você entende isso, amém? Ouça a voz do seu Senhor. Toque na palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E existe uma forma, Érica, mas esse pensamento vem forte de acusação, de culpa.
E eu aprendi uma coisa há muitos anos que me ajuda. Esse pensamento vem, Érica. Eu rejeito ele, mas ele volta. O que você vai fazer? A palavra do Senhor declara que nós podemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Érica, mas eu faço isso uma vez e ele volta. Querido, é um exercício. Está bem? Primeira semana vai ser difícil, mas depois você vai coordenar a sua mente, decidir o que você pensa e o que você não pensa. Porque você tem a mente de Cristo. Amém, querido? E você tem que coordenar os seus pensamentos. Amém? Érica, não dá 100%. Para mim também não dá 100%. Mas uma parte tenho certeza que você vai conseguir. Porque o Senhor está com você. Aleluia! Ore comigo e declare que essa semana será diferente para você. Você terá pensamentos de paz, pensamentos de vida. Aleluia! Feche os seus olhos e ore comigo. Não se distraia. Deus, nós temos a mente de Cristo. Sim, diante de tempos tão difíceis, onde podemos pensar coisas ruins e negativas, nós queremos confiar na Tua palavra e nas Tuas promessas para nós, Senhor. Ó Deus, queremos ajustar a nossa mente, queremos, Senhor, receber as Tuas palavras. Por isso, Senhor, ajude-nos em nome de Jesus. Rejeitamos todo opróbrio, todo espírito de opressão e depressão nesse lugar, sobre quem está em sua casa, sobre quem está aqui, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Rejeitamos os pensamentos de morte nesse lugar, pensamentos de opressão, de tristeza, Senhor. Ó Deus, visita cada um dos meus irmãos agora, as suas mentes, os seus pensamentos, para a Tua glória, Senhor, que seja para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer glória a Deus. Ele está aqui com palmas. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Aleluia! Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. E eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Diga, igreja. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor nesse lugar e sobre a sua vida. Aleluia! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, Céus abertos. os céus abertos hoje eu vou contemplar.
você é livre. Você é livre. Você é livre. Diga: eu sou livre. Aleluia. Você é livre para adorar o Mestre, querido. Com alegria. Bendito seja o nosso Deus. Ele é vivo, adorado para sempre. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Aleluia! A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Oh, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue Me salvou. Aleluia. Minha dívida pagou. Porque você canta: Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. eu sou livre, eu sou livre. Aleluia. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha. Na escuridão, Diga, igreja! o Rei da Glória, o poderoso Deus. Graça, Aleluia! Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. E por que você canta? Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Eu sou livre, eu sou livre. Oh, você é livre. Digno é o Cordeiro de Deus. Diga comigo. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Oh, Digno é o Cordeiro que a morte Ele é digno, Ele é. Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno! Digno é o Cordeiro de Deus. Com alegria! Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Te amamos, Senhor. Digno é o Cordeiro de Te adoramos. Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa, maravilhosa graça.
aquele que te libertou, aquele que te fez livre. A Ele a honra, a Ele a glória e todo louvor. Aleluia, aleluia, Senhor. Exaltamos o teu doce nome. Não há outro como tu, que nos faça livres, livres, livres de mente. Aleluia. Abra o seu coração, querido. Distraia. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabes todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Diga, igreja! O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Apresente-se a Ele agora e não se distraia, querido. Leve o seu pensamento ao Senhor. Aleluia. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir. Sim, Senhor, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir,
honrar, Senhor, para te servir. Por isso estamos aqui. Aleluia. Você pode adorá-lo. Você pode dizer: Senhor, eu te adoro, eu te agradeço, eu te louvo. Abra sua voz, querido, e diga: aleluia. Sempre que você tiver pensamentos perturbadores, você pode clamar pelo nome do Senhor, pelo nome de Jesus, que Ele virá ao seu encontro. Sempre que você sentir acusação, lembre-se de que o Senhor já te perdoou e você é livre. Exaltado para sempre, meu mestre. Senhor, te adoro e te exalto por tudo que tens feito. Dia a dia andando contigo é um doce presente para a minha alma. Aleluia. Você é livre, querido, você é livre. Você é livre, você é livre. Toque no Senhor. Toque na presença do Mestre. Aleluia. Nós te adoramos por tudo que és, Senhor, e tens feito, santo e perfeito. Deixe que Ele te toque. Não resista. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei. Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Avance, querido. Avance com o Mestre. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és
Aleluia. Aleluia. Ele está aqui. Ele está nesse lugar, querido. E que nessa semana você tenha pensamentos de vida. Pensamentos de vida. Aleluia. Senhor, diante de Ti, da Tua presença, humilhado aos Seus pés, ó Mestre, eu clamo para que a nossa semana seja diferente, que as nossas mentes sejam um terreno fértil, Senhor, de pensamentos, que possamos tocar na Sua palavra, que possamos adorar o Teu nome. Ó Deus, ajude-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós e dos nossos limites. Senhor, ajude-nos a entender que temos a mente de Cristo. Ah, Deus, obrigada pela Tua presença, por essa manhã gloriosa, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Que a Sua graça continue conosco, que o Teu poder, que a Sua presença tenha de liberdade de agir aqui nesse lugar, Senhor. Muito obrigada, Mestre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido, grandemente. Bom dia. É sempre uma honra, um privilégio poder estar na casa do Senhor. Amém? Bom dia também a toda a igreja que está em casa também nos assistindo, ou a você que não é membro, mas que faz parte do corpo de Cristo e está nos dando essa honra de poder nessa manhã também participar aqui desse culto, né? Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado, e é essa gratidão, querido, que nós temos no nosso coração todos os dias, e precisamos ter. Há essa gratidão no seu coração? Amém. Existe essa alegria de você poder adorar a Deus, de você poder agradecer o Senhor, ou não há essa gratidão? Como é importante, querido, nós termos esse tempo, né, desse culto ao Senhor, agradecendo a Ele pela Sua presença, agradecendo a Deus pela Sua bondade, agradecendo a Deus por tudo, né, que Ele tem realizado aí sobre as nossas vidas. E um dos pontos importantes que nós estamos fazendo isso é tendo esse tempo de oração. Eu acredito mesmo, não é um dogma da igreja, não é uma imposição, não é uma obrigação, né, daqueles que são membros da Igreja Nova Vida, mas eu vejo que é uma necessidade. É igual a necessidade que você tem de respirar. Eu acredito que a igreja, o que mantém, o que sustenta são as orações. É esse momento que liga você ao Senhor, e para que haja essa base, né, na oração, como você vai orar se você estiver vazio? Então, o que dá base para você orar, né, é a palavra de Deus. Então, você precisa desse alimento, que você pode ter vida, você pode ter muita disposição e querer fazer muitas coisas. Mas se você não estiver alimentado, você não consegue. Quando eu diminuo, às vezes eu diminuo muito a minha quantidade de sal ou de açúcar. E eu percebo como que eu fico, né, da fraqueza, não consigo ficar muito bem. Então eu tenho que ter um controle muito rigoroso em relação a isso, né? Existem até pessoas que desmaiam, não é verdade? Está andando no meio da rua, desmaia, né? Então, são pequenos detalhes, ou seja, ainda que a pessoa queira se mover, mas falta, né, o combustível. Então, o combustível que dá para que você possa estar orando, estar tendo esse tempo de oração, é a palavra de Deus. Então, quando você se alimenta, naturalmente você tem um louvor, você tem um versículo bíblico, você tem uma palavra de gratidão, e aí você começa a conversar com Deus. Como você, porém, quando você
está em contato com uma pessoa estranha, que você não sabe nada daquela pessoa, não tem conversa, né? Fazer sala para uma pessoa que você não conhece nada e que a pessoa também não fala nada, fica difícil, né? Então, esse diálogo com Deus é importante, e aí é aquele momento que você precisa refletir sobre isso, né? Se não há esse diálogo, essa pessoa é estranha para mim, o que falta eu conhecer dessa pessoa? E dessa maneira nós conseguimos manter essa chama acesa. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco aí na quinta-feira, né? No nosso grupo. Nós retornamos primeiro com o grupo de homens e as mulheres, e eu estaria assim avaliando como seria a próxima quinta-feira. Não tinha dado resposta nenhuma, né? Porque depois eu ia fazer um levantamento, ver como que foi. Ficou muito bom, né? Ainda não estava a totalidade da assim, a igreja. Então eu quero assim já marcar para a próxima quinta-feira, novamente com os irmãos, tá? O grupo de mulheres, o grupo de homens, por enquanto, né? São esses dois grupos. E aí, na outra, nós vamos ver como que vamos fazer, tá bom? Eu estava lembrando sobre um ponto muito importante, né? É interessante como que a nossa vida, você não pode ficar parado. Se você fica muito tempo sentado numa posição, depois para levantar é difícil. Se você que já ficou hospitalizado e uma semana ou um mês, depois você precisa de um profissional para te ajudar a caminhar, a andar, que você esquece os movimentos. E aí você vê que desde a história do mundo, a mensagem do Senhor nunca foi para a gente ficar estagnado, paralisado em determinado lugar. A mensagem do Senhor é sempre ide, né? Vamos traduzir isso na prática hoje, né? Se movimente, tem iniciativa. E aí você observa o poder, né, e os nutrientes que uma água tem. Quantas vidas que existe dentro, que a água alimenta, que a água sustenta, que a água mantém todo mundo. Mas, porém, se essa água ela não for movimentada, ela ficar parada, ela também estraga. Então, a nossa vida também não é diferente, querido. Por mais que você talvez esteja encontrando dificuldade, ou você que está aí nos assistindo, que não está conseguindo sair de casa, você precisa vencer isso, né? Porque senão você não vai conseguir. Esse medo que você está tão grande, ele vai chegar até a sua casa, ou talvez já tenha até chegado, porque sem você perceber, você está desrespeitando uma ordenança de Deus, né? De ir, de avançar e assim por diante. É só você observar uma igreja. Quando uma igreja ela cresce, porque houve alvo, houve propósito, mas se aquela igreja ela começa só a voltar para ela mesma, para as coisas internas, para os setores, né? Vamos ficar aqui, igual aquela história que Pedro falou para Jesus: Senhor, vamos fazer uma tenda e vamos ficar por aqui. Nós somos assim, né? Gostamos de algo que nos traz segurança, mas a ordenança de Deus para o seu povo é sempre viver numa insegurança desse mundo, mas numa segurança de Deus. Amém? Não existe segurança de nada nesse mundo, nada, pode ter certeza disso. Mas quando você está nas mãos do Senhor, quando você clama, Ele vem ao seu encontro. Então, querido, a minha palavra para você, né? Tome a sua iniciativa, seja um servo, uma serva de Deus, e é neste avanço, é nesse caminhar que nós vamos prosseguir, e Deus com certeza estará nos ajudando. Eu quero lembrar os irmãos, e estarei falando isso na segunda-feira. Existem algumas igrejas que ainda não estão em seu funcionamento, não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo agora, né?
porque outros setores, outros segmentos de grande número de pessoas, de aglomeração, foram liberados, mas a igreja não. Então nós entendemos que existem lugares, que existem potestades, existem entidades que atuam, e neste movimento que nós estamos encontrando hoje, é uma maneira de fechar, de impedir, e há muitos irmãos que estão sofrendo com relação a isso, não somente no Brasil, mas em outros países. Então nós não podemos dizer, não estamos bem aqui, né? E pronto, não, nós temos que nos colocar no lugar daquelas pessoas, sim, e segunda-feira, na quarta, vamos estar orando por essas igrejas, e eu peço hoje aqui, né, esse tempo, esse momento da sua oração, tá bem? Amém? Então, lembrando que hoje nós teremos nosso culto às 18 horas, né? E que o que tem mantido, e graças a Deus nós estamos conseguindo, não com sobra, mas a cada semana nós temos um desafio que eles não param, né? Sejam com medicamentos, com pessoas que precisam de uma situação que às vezes não tem um recurso, uma cesta básica, um atendimento pessoal, uma visita de alguém, uma palavra de consolo, de esperança, enfim, há muitas necessidades. E o que mantém a igreja, né, são essas doações voluntárias, tanto financeira, do seu tempo, quanto da sua vida profissional, né? Quantos trabalhos que nós temos aqui, que sem trazer um versículo bíblico, sem falar uma palavra sequer, as pessoas sentem o amor de Deus. Sente o quanto essa pessoa está sendo cuidada. Então nós podemos ver que dessa maneira, como que Deus está agindo, como que Deus opera, como que Deus tem tido cuidado para conosco, querido. Só que nós não podemos, né, ficar simplesmente com essa palavra para nós. O que é bom, você quer compartilhar com o outro, não é assim? Você vai no lugar e comer uma comida gostosa, você quer compartilhar com o outro, né? A minha filha, a gente sempre procura muitos lugares, né? Quando ela estava aqui comigo. Às vezes a gente encontrava lugares bons, às vezes lugares muito ruins, mas faz parte, né? Daquele de estar garimpando. E os lugares bons, eu sempre compartilhava com outros amigos. Ela fala, pai, você está entregando o nosso ponte para todo mundo? Eu falo, filha, muitos lugares que eu levei você, porque alguém também compartilhou comigo, porque aquilo que é bom, você quer compartilhar, né? Então ela aprendeu essa lição. Então, querido, compartilhe a palavra de Deus. Você tem hoje, nós temos hoje essa ferramenta online, né, das nossas pregações, dos nossos estudos, e não ignore, conforme o próprio diácono André, o discípulo, né, disse, eu tenho aqui esses pães, esses peixes, mas para que serve para tanta gente? De fato, o pensamento dele era lógico, era bem racional, mas ele esqueceu que tinha alguém que ia fazer o diferencial. Esse alguém é Jesus Cristo. Às vezes você vai olhar e pensar, o que vai servir essa palavra para essa pessoa? Não, o coração tão fechado, às vezes a pessoa não tem estudo, não consegue compreender nada. Não ignore a palavra de Deus. Cabe você simplesmente entregar e não fique esperando resultado nenhum, né? Esse resultado é para Deus e Deus vai agir. Então nós temos aí as nossas mensagens pelo YouTube, pelo Facebook, onde você pode compartilhar e fortalecer a vida assim, de outras pessoas, tá? Então, para aqueles que estão nos assistindo, né, muitos têm feito, estão colocando o seu dízimo, a sua oferta no banco, né? Isso facilita, é até melhor que a gente não tenha movimento de recurso nenhum aqui na igreja, mas também tendo algumas pessoas que têm dificuldade de fazer uma transferência, de ir até o banco naquela semana e
tem o seu dízimo, tem a sua oferta. Então, no término do culto, vocês que estão aqui, né, eu estarei recebendo, no término da mensagem, estarei recebendo as suas ofertas. Mas aqueles que estão em casa, né, nós temos aí a conta da igreja, Banco Itaú, agência 6078, a conta corrente 61285, dígito 7. Né? Então, se depois você precisar desse número, é só você falar aí no próprio Face, que a gente vai estar compartilhando. E são esses recursos, querido, nós, não só pessoas que são membros, outras pessoas que não são membros têm nos ajudado, enviam um dízimo, né? Enviam oferta, por incrível que pareça, né? E é dessa maneira que Deus vai agindo, é dessa maneira que a igreja do Senhor tem sido assim sustentada. Vamos ter aí um momento, né, da palavra de Deus, e para que esse momento agora vamos orar. Feche seus olhos, você que está em casa possa também nos acompanhar. Senhor, te louvo, eu te agradeço pela tua presença, te agradeço pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela maneira que o Senhor tem conduzido o seu povo, não somente aqui, mas em toda a face da terra. Tu és de fato o bom pastor, e o bom pastor, ele cuida, ele zela, ele protege. O que seria de nós, Senhor, se não fosse a tua presença? O que seria da tua igreja diante de tantas forças contrárias que se levantam para amordaçar, calar o teu povo? Mas há sempre no nosso coração um grito de liberdade, de gratidão, de expressão, de amor, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Que a tua palavra, Deus, seja ministrada mais uma vez, que não somente aqueles que estão aqui, mas a todos, Senhor, que tiverem um coração sedento, aberto, sensível à tua voz, o Senhor possa tocar, o Senhor possa mostrar o quanto a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós fazemos essa oração em teu nome, Jesus. Amém. Hoje vamos, tanto pela manhã quanto pela noite, estarei pregando sobre o Evangelho de João, capítulo 9, onde fala da cura desse cego de nascença, né? Porém, não é uma repetição, é uma sequência. Então, aqueles que assistiram de manhã vão acompanhar a segunda parte, e aquele que, por algum motivo, não pôde ou poderá estar assistindo esse culto, poderá ver essa primeira mensagem e acompanhar a segunda mensagem à noite. Do versículo 1 ao versículo 5, posso ler? Amém? Vocês podem acompanhar aí pela tela. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou o quê? A luz do mundo. Mestre, quem pecou? É muito comum você
fazer essa pergunta dentro de casa, quando você chega e encontra algo quebrado, e você tem 2 filhos, e quando esses filhos ou mais estão fechados ali, né? E você, quem quebrou? Ninguém fala nada, porque há um pacto entre os irmãos, né? Ninguém comenta nada, não sei, não vi. E há um silêncio mórbido, né? Então, nós, diante de uma pergunta como essa, às vezes nós não encontramos resposta. Quem errou? E às vezes, quando temos algumas respostas, é justificativo. Não, aconteceu isso por causa disso, né? É porque não foi avisado, ou porque as pessoas são diferentes. As coisas acontecem, né? Mas nada que é concreto que possa afirmar quem é a pessoa responsável por aquilo ali. Somos assim, queridos. Nós estamos sempre em busca de coisas concretas, sólidas, palpáveis, mas nem sempre no mundo espiritual funciona dessa maneira. Em muitos casos, nós vamos encontrar um caminho que vai dar certo para você por um determinado tempo, mas depois, se você tentar, não funciona, não é? E quando uma igreja ela comete esse erro de encontrou a forma certa, a maneira certa de prosseguir, ela insiste porque assim deu certo e vai ser assim a vida inteira, é natural que aquela igreja comece a morrer aos poucos. Por quê? A igreja é um órgão vivo, né? É como aquele exemplo que eu dei da água. Nós somos levados por esse vento, né? E aí nós sabemos que vento é esse, não o vento de doutrinas, não o vento de segmentos desse mundo, mas somos levados pelo vento do Espírito Santo. Amém? E nós precisamos permitir isso. Porque nem sempre o seu corpo reage da maneira com que você gostaria, nem tudo que você come todos os dias vai te fazer bem, talvez hoje, né? Imagina só, talvez aquele pudim que você fez não vai te fazer bem hoje. Traga para o pastor. Não, a solução já tem uma resposta para o seu problema. Então nós precisamos entender, e às vezes nós temos essa dificuldade. Mas eu comia isso e fazia tão bem, mas o seu corpo mudou, o seu metabolismo mudou, as suas atividades mudaram, né? Então você precisa ir se adaptando. Então, diante de uma pergunta como essa, o Senhor vai dar uma direção para eles. A compaixão vale mais do que a especulação. De ter um olhar, não saber se aquilo é uma doença porque vem dos pais, ou se a pessoa é assim, porque a pessoa está por essa necessidade. Nós falamos isso mesmo, principalmente o povo cristão, porque a pessoa é preguiçosa, é malandro. Às vezes a pessoa é uma pessoa desanimada por questões de saúde mesmo, às vezes é malandro mesmo, é preguiçoso. Mas às vezes é por questões de saúde, de uma doença, de uma situação que a pessoa talvez nem tenha noção ou que não tem condições, gente. E aquilo afeta o temperamento, o ânimo daquela pessoa, né? E aí, ao invés de ficar especulando, né, ter essa compaixão para, de alguma forma, tentar ajudar, né? Pelo menos oferecer essa ajuda. Não quer dizer que a pessoa vai aceitar essa ajuda, mas pelo menos ter essa compaixão. O mal existe no mundo e se constituiu em problema, aqui no caso, um problema teológico para os seguidores de Cristo. Eles queriam saber quem é que pecou, qual é o problema. Eles não se preocuparam o quanto aquele homem estava há tanto tempo naquela rua, como mendigo, né? E que vivia de uma extrema necessidade. Imagine hoje com a pessoa com uma deficiência visual. Você acha que é fácil na nossa cidade uma pessoa com deficiência visual caminhar?
ter o seu translado normal. Nós temos ônibus aqui que o motorista chega e diz: olha, que bom que você venceu, saiu da sua casa, eu vou te colocar ali naquela... É assim que funciona? Não. Às vezes o cara para com pressa, sobe, você está cego, o cara fala: eu sou cego mesmo. Imagina um tempo como esse. Então, se essa compaixão não tem com tanta riqueza nos dias de hoje, não era diferente naquela época. Então, nós podemos ver que essa questão de se colocar no lugar do outro, de fato, né, a compaixão é isso. Se eu estivesse ali, o que eu gostaria que aquela pessoa fizesse por mim? Será que era um olhar de piedade? Coitado, você está sofrendo muito. Será que isso ajuda? Sabe por que você está assim? Seu pai, que é um bêbado, irresponsável, isso contribui em quê? Me diz. Mas será que nós não fazemos isso, queridos? E aqui, nessa pergunta, vai ficar uma grande lição para todos nós. De ter esse olhar de compaixão e parar de ficar especulando, né? E ter uma atitude. Talvez você não consiga falar ou verbalizar, mas pelo menos orar pelaquela situação. Pedir: Senhor, ajude essa pessoa que está passando por luta, que está passando por problema. Dê força, assim como um dia o Senhor me deu. Levante alguém que seja tão próximo, mas que ela se sinta amada, se sinta abraçada e que possa abrir o seu coração e assim por diante. A realidade é que nós precisamos ter um outro olhar em muitas questões, e esse olhar renovador, ele se faz necessário, querido. Ele é extremamente importante. No entanto, deve ser uma oportunidade, nesse momento, de realizar a obra de Deus. Aquilo que é ruim, você pode, com a sua atitude, demonstrar o amor de Deus para aquela pessoa. Quando nós temos um outro olhar e não ficamos querendo achar conclusão, eu não gosto de debate teológico, não gosto dessas coisas que são, para mim, coisas inúteis, que não levam a nada, e às vezes cria uma facção dentro da própria igreja. Né? Não gosto, eu não perco tempo com isso. Na minha cabeça é assim: Emilson, você tem pouco tempo de vida. Na minha cabeça é assim. Porque você sabe quantos dias você vai ter a mais? Eu não sei. Então eu penso assim: se eu só tiver mais 2 ou 3 dias, eu vou perder tempo com essa besteira? Não. Eu vou fazer aquilo que eu gosto, que eu tenho prazer, que está no meu coração, que Deus coloca. Não vou perder tempo com isso. Sei que isso é difícil. Nessa caminhada, às vezes a gente se esbarra, encalha em algumas coisas com sentimento. É difícil, mas a gente precisa trabalhar essas questões. Precisamos ver que existem situações que o que parece ruim é uma grande oportunidade de você demonstrar o amor de Deus para aquela pessoa. Jesus mostrou que debater a origem do sofrimento é menos importante do que a remoção. É mais importante você tentar resolver do que você ficar, né, naquela lenga-lenga, naquela conversa que não leva a nada. A pessoa chegou atrasado, vai adiantar? Pô, chegou atrasado, você fez isso, olha a hora, agora... O que vai resolver isso? Já que aconteceu o que não deveria acontecer, né, o que a gente pode fazer para resolver essa questão? Talvez não vai ficar tão bom como foi planejado, mas já foi. Né? Já observou que a gente fica em muitos momentos, né, nesse debate aqui, debatendo uma questão que não tem como mudar. Poxa, você quebrou esse copo, né? Você não olha, já quebrou, gente. Né? Você vai comprar copo de plástico, sei lá.
Não tem esse material, não gosto. Mas também você não gosta que o copo quebre. E aí? Mas não acontece? Né? Então, o que temos que resolver? Pega, limpa, né? Muda, para que aquilo possa resolver. Às vezes a gente perde muito tempo com a especulação, com esse debate do que é a remoção, tentando resolver aquela questão. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante para que nós, como igreja, possamos assim, né, facilitar a vida dos próprios irmãos, ajudar, e para que a gente possa continuar prosseguindo, porque enquanto você fica nessa linha de pensamento, nesses debates, mostrando a sua intelectualidade, né, o que isso acrescenta para a sua vida? Era esse o ponto que Jesus estava querendo demonstrar para eles, né? Se esse homem estava aqui, no versículo 8 diz que, não precisa mostrar aí por enquanto não. Então os vizinhos que dantes o conhecia de vista como mendigo, perguntaram, não é este o que estava assentado pedindo esmola? Essa pessoa já era comum aqui, não era uma pessoa estranha, talvez, para aqueles discípulos. Então agora estavam diante de alguém que tinha uma solução para aquele problema. O que adiantava saber se foi seu pai, se ele que errou, alguma coisa que aconteceu, né? Estamos diante de uma solução, vamos resolver esse problema. Irmãos, eu sei que muitas coisas do nosso passado, nós vamos carregar ainda, vamos criar marcas, vamos trazer choro, mas eles precisam ser resolvidos. Porque se não for resolvido, você vai ficar nessa coisa e como essa pessoa cega, mendigo, e ali paralisado e não resolve nada. Você está diante de uma solução que se chama Jesus Cristo, que está pronto para te ajudar a remover todas essas barreiras, que é um impedimento que todos nós temos. Você pode dar glórias a Deus por isso? Temos essa solução. Eu sempre aprendi dessa maneira. Lembro de um período que eu fui trabalhar e a pessoa disse, olha, não dá para fazer muita coisa, não temos dinheiro. E aí eu lembrei daquela passagem de Moisés, que Moisés começou a questionar, Senhor, tem um povo vindo aí atrás, tem um povo aqui comigo, eu não queria estar nesse lugar, estou aqui interpretando, né, a fala de Moisés, né? Eu fui lá na Bíblia, não vi nada disso, o pastor está mentindo. Não fica preso a essas linhas teológicas não, por favor. E aí, Deus vai dar a palavra para Moisés, diante do Mar Vermelho. Moisés, por que clamas a mim? Não parece uma pergunta, desculpa, a palavra idiota. Não parece uma resposta de um Deus sábio, não. Porque ele não estava vendo o problema. Ele colocou Moisés naquela situação. Por que clamas a mim? Usa o que você tem nas mãos e diga para esse povo que marche. Então, mesmo quando nós achamos que nós não temos solução, existem coisas que a gente pode fazer. Talvez hoje na sua casa não tenha o melhor material que você tem, mas tem lá uma tinta. Pastor, não tenho tinta, tenho cal. Usa o que você tem nas suas mãos. Mas não fique, né, nesse debate. Eu estou assim porque você não faz, você não me ajuda. Não é assim que acontece dentro da maioria dos lares, gente. Em vez de tentar um somar para ter força para ajudar o outro, você fica às vezes debatendo, brigando com você mesmo, que não vai resolver nada. Nada. Né? Então, o que nós temos ensinado aqui para vocês? Nós temos ensinado que Deus tem colocado sempre algo em nossas mãos. E nós não podemos ignorar conforme André fez. Para que serve só isso que eu tenho? Para que vai servir esse meu salário? Olha, pensa só nas suas palavras. É pouco.
E você não está mentindo, não. Não vai dar para nada. Ah, porque você falou essas palavras. Não, é muito mais do que isso. É porque você não está acreditando no poder de Deus na sua vida. Porque se fosse só questão, porque há poder nas palavras, só ia acontecer coisas boas. Você não é esse agente que tem um poder de transmitir só coisas boas, como uma fonte inesgotável. Não é assim. A nossa palavra, ela tem poder quando ela está em concordância com a palavra de Deus. Mas você pode dizer, Senhor, eu sei que é pouco, mas nas tuas mãos, essa farinha pelo menos vai dar para fazer um pirão. Eu sei que é pouco. Sobrou esse arroz aqui, um pouquinho de frango, mas dá para fazer uma canjinha. Há sempre, querido, uma solução. Mas você precisa dar essa credibilidade para o Senhor. Eu acredito, querido, que nós estamos fazendo muitas coisas aqui no Coelho. Por quê? Porque estamos acreditando que o pouco que nós temos em nossas mãos, quando ela é apresentada ao Senhor, aí o milagre não pertence a nós, a Ele. Mas cabe a nós acreditarmos, a todos nós acreditarmos, que quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele de fato vem e realiza grandes milagres. Eu acredito que ainda num período como esse, como disse um empresário uma vez, no período em que muitos estão chorando, eu aproveito a oportunidade para vender lenços. Veja, no momento de tantas reclamações, ele diz, eu sempre encontro uma solução para tirar daquilo ali uma oportunidade de fazer um bom negócio. Nós não estamos, a igreja não é um comércio, não é um negócio, mas no momento como esse, onde o povo chora, nós temos a grande oportunidade, querido, de mostrar a grandeza e o poder de Deus. E Deus quer mostrar essa grandeza, esse poder através da sua vida. Eu tenho conversado com alguns empresários cristãos que têm dito isso para mim. Pastor, as pessoas vêm aqui do mesmo segmento e dizem, rapaz, está ruim a venda, está difícil. Eu fico até constrangido de dizer assim, para mim está até muito bom. Como assim? Há um tempo atrás, houve um problema aqui na rede elétrica e a luz, que era de R$100, de 50, algumas pessoas começaram a pagar 1.000, 1.500, de alguns vizinhos nossos aqui. E eles vieram falar comigo, pastor, como é que você está aguentando? Se nós que era de 100 pagamos, como você está pagando? Eu falei, rapaz, a minha até diminuiu. Como assim? Tem algum problema no relógio? Nem olho para o meu relógio, rapaz, deixa Deus agir. Uma coisa é certa, gato não tem. O que eu vejo numa situação como essa? Eu vejo, querido, no momento de dificuldade, Deus quer engrandecer o seu povo, para que através da sua vida, sem que você fale, as pessoas possam dizer, cara, você tem algo diferente. Como é que pode? Você é uma pessoa de sorte. Ele está pedindo para que você pregue para ele. Eu falei, rapaz, eu sou mesmo. Sabe por que eu tenho essa sorte? Porque Jesus Cristo mudou a minha vida. Aleluia! E Ele vai me dando sabedoria a cada dia, a cada momento, para que o nome dEle seja glorificado. E você pode ter a mesma coisa. Eu constantemente, eu não deixo passar essas oportunidades. A cura de um cego de nascença, a interpretação aqui do sinal é declarada pelo Senhor no versículo 5. Por que houve essa cura? É simples. Jesus vai dizer,
enquanto eu estou no mundo, eu sou o quê? Eu sou a luz do mundo. Aquela pessoa ali estava representando o mundo, que não tem Cristo, que não consegue ver, que não encontra uma solução, que não há ninguém que tenha compaixão, alguém que pode realizar algo que é impossível aos seus olhos. Essa pessoa estava representando esse sistema do mundo. Mas ele disse, eu sou a luz do mundo. Este mundo, ele também pode receber a mesma luz. A luz que no caso aí se fala o esclarecimento, o entendimento, a verdade que liberta e que transforma. Jesus, querido, continua sendo a luz do mundo. Essa esperança não é obra do acaso, mesmo para aqueles que não têm Deus. Pode ter certeza disso. Eu conheço algumas pessoas que constantemente, depois de vir de noites, de bagunça, elas param e dizem, isso não é vida para mim, deve ter algo melhor. Sem que elas percebam, essa luz começa a chamar a atenção delas. Por quê? Ele é a luz do mundo. O caminho, querido, milagroso aqui que Jesus vai passar, só aconteceu porque Jesus estava por ali. Os milagres, eles não acontecem por acaso na nossa vida. Mas nós precisamos querer estar com esse Jesus. E veja, esse cego estava no lugar certo, no lugar aonde Jesus passava, aonde ele ensinava, aonde ele tinha a oportunidade de ouvir. E esse lugar simboliza aqui hoje na terra a igreja do Senhor Jesus. É neste lugar, querido, que foi instituído não por mãos humanas, mas pelo Senhor. É neste caminho que você trilha aos domingos, durante a semana, em comunhão com a igreja, que você vai ouvir a palavra de Deus, que você vai ser tocado pela presença de Deus. É aqui o lugar onde você vai receber o milagre, a transformação da sua vida. É nesse lugar, querido, que Deus pode fazer grandes coisas por você. No versículo 1, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. É interessante quando você vê essa descrição, não era só um mendigo igual as pessoas viam. Jesus via uma pessoa que era cego e cego de nascença. Eu não sei a diferença que tem. Mas o que é uma pessoa que perdeu a sua visão na sua vida adulta e uma pessoa que é cego de nascença. Possivelmente tem alguma diferença. Mas o que nós podemos observar aqui nessa descrição, que Jesus estava vendo muito mais do que era aquela questão externa, né? Talvez com algo tampando a sua visão, não sei se na época já existia óculos, com alguma coisa que Jesus viu além do que simplesmente uma figura humana com uma dificuldade visual. Jesus foi lá desde o seu nascimento. E aqui é muito legal a gente tratar essa questão, né? Quando o Senhor faz a obra na nossa vida, e quando nós permitimos, Ele não faz a obra da metade, né, até o fim da sua vida. Ele vai desde lá do seu passado. Por isso que há momentos da nossa vida cristã, na nossa fé, no início, nós temos muitas crises.
porque ele vai tratar de coisas que estava lá parado, estagnado, mas que traz doença até o dia de hoje, que traz traumas, que impede o seu crescimento na sua fé, de se relacionar com outras pessoas. Tudo isso está ligado ao passado. Então você vê, a obra que o Senhor faz, ela é completa. Porque a Bíblia nos ensina que não adianta colocar um remendo novo, né, em um pano velho, porque tudo em volta está ruim e aquilo que vai colocar ali não vai resolver nada, vai apodrecer ou vai arrebentar todas aquelas outras fibras. Então o tratamento que Deus faz na sua vida, ele se refere ao passado. Isso é motivo para você dar glória a Deus, sabe? Presente e futuro, amém? Glória a Deus. Pastor, mas vai ter que mexer? Vai, querido, vai. Quem faz obra, que sabe, às vezes você começa a mexer com algo e diz, isso está dando muito trabalho, mas só vai ficar bom se eu fizer primeiro isso aqui. Coisas que deveriam ser feitas e não fizeram, eu tenho que fazer. É assim mesmo. Deus quer tratar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E passando Jesus, viu um cego de nascença, era aquele mendigo e bem conhecido pelos vizinhos, já um monumento naquela cidade, já uma estátua. Sabe aquela pessoa, acho que foi a minha esposa que falou, né? Tem uma senhora que, quando nós fomos levar a Patrícia em casa, a Patrícia Sanches, todas as vezes quando a gente passa lá na rua, está lá naquela esquina, né, Cris? Aquela senhora sentadinha lá naquele lugar. Então, dessa vez nós passamos, ela não estava lá, porque aquilo já é como se fosse um monumento daquele lugar. E aí, olha, deve ter acontecido alguma coisa. Na minha cabeça eu já pensei, já pegou coronavírus. Aí o outro já falou, e morreu. Então, quando essas pessoas não viram mais esse homem naquele lugar, só o fato dele não estar mais ali já chamou a atenção daquelas pessoas. Alguma coisa aconteceu. Olha aí a grande oportunidade que aqueles que estavam ali ao redor, mesmo sem conhecer Jesus, sem ser um seguidor de Jesus, poderia testemunhar o que Deus tinha feito e realizado naquele lugar. Ficava ali como que um símbolo da nação a que Jesus ministrava. E aqui, né, me faz lembrar de uma frase de uma autora, que ela diz assim, a gente se acostuma com muitas coisas para não sofrer. Você começa a ver aquela situação, a primeira vez te dá indignação, daqui a pouco você não quer olhar mais, daqui a pouco você passa como algo natural. Porém, querido, Jesus não, ao passar por esse caminho, ele não vê a dor, o sofrimento, a angústia da pessoa como algo natural. Ele não atribui isso a um pecado daquela pessoa, como os cristãos e muitos religiosos fazem. Ah, fulano é assim porque vive em pecado. Fulano desse jeito, está passando dificuldade financeira, vai ver se ele é fiel no dízimo, pastor. Não compete a nós isso. Já basta o sofrimento daquela pessoa, já é o suficiente. Não, você não tem esse direito de achar, de dizer, de chegar a uma conclusão, né? Por isso que Jesus vai mostrar aqui que é mais fácil você remover, tentar resolver e ajudar aquela pessoa, ainda que aquilo não vai mudar a vida daquela pessoa, mas naquela hora você vai ajudar. O outro dia é outro dia.
do que tentar ficar especulando por que que fulano está assim, por que... Eu sei que isso é difícil, principalmente para nós cristãos. É muito difícil. Mas nós, conforme eu disse, nós precisamos mudar esse nosso olhar. E termos esse mesmo olhar como Jesus teve e tem. E mudar esse olhar como os discípulos tinham. E depois deles serem transformados, o seu olhar, a sua posição foi outra. E aí, um exemplo que vem à mente é de Pedro, se eu não me engano, e João, que estava subindo no templo, e uma pessoa estava lá pedindo. Aquele mendigo já estava ali há vários tempos também, mas aquele dia foi a sorte daquele mendigo quando Pedro ficou indignado com aquela situação, agora já uma pessoa transformada, e Pedro já estava aqui, já tinha vivido essa situação, e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Aleluia! Veja, querido, que o ensinamento de Jesus trouxe uma grande mudança na vida daquela pessoa. Uma pessoa mudada, ela não é mudada por aquilo que ela fala. A mudança acontece nas suas atitudes. As suas atitudes diante de Deus é que vai mudar a sua vida. Pode acreditar nisso. Versículo 1. Quando você pega esse texto aqui, você vai observar que a cegueira não é apenas física, né? E aqui nós precisamos tratar bem aqui dessa questão, né? Para cada um, Deus dá um dom, né? E há muitas situações, querido, que eu consigo ver, Deus consegue me mostrar a decisão que aquela pessoa está tomando e aonde vai chegar aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, Deus não me impede de que eu fale para aquela pessoa, porque se ela não ver, se ela não entender, não vai adiantar eu falar nada. Lembro de uma jovem que vivia já com problema no namoro. E na minha experiência, eu fui dizer para ela aquilo que Deus tinha me revelado: não casa com esse homem. Se ele te agride agora, imagina como vai ser depois. E fui falando, né? Passa um tempo, alguns anos, essa jovem desaparece, e daqui a pouco ela marca um gabinete, que aparece lá na igreja, e pedindo orientação. E aí ela traz aquela responsabilidade para mim: pastor, hoje eu não estou mais casada, né? E se o senhor não tivesse dito aquela palavra para mim, para eu não casar com ele, que eu iria separar, talvez hoje eu estaria junto com ele até hoje. Eu aprendi ali uma lição, que eu não posso, né? Ainda que Deus me mostre, em alguns casos, eu consigo ver mesmo. E há uma agonia, você não tem noção o que é você ver uma ovelha indo para o abismo e você não poder tirá-la de lá. Porque a ordem do Senhor é orientar para que ela tome essa decisão. Porque se ela não tomar essa decisão, ainda que ela saia daquele perigo, mas dentro dela, ela vai continuar caminhando para o abismo. A nossa palavra é orientar, para que, assim como aconteceu com Saulo, que aquelas escamas foram tiradas da sua vista, que mostra a cegueira, né? Que não era uma cegueira física, mas a cegueira espiritual mesmo, que para Saulo, ele estava fazendo a coisa certa em perseguir os cristãos, ele fez a coisa certa em autorizar matar Estevão, né? Fez a coisa certa. Mas só que ele estava cego, ele estava errado. Por isso
esse momento é importantíssimo você orar, pedir a Deus a direção. Cuidado com essa questão de que Deus falou comigo. Não estou querendo dizer com isso que Deus não fala. Não estou querendo dizer com isso que Deus pode... você pode ouvir a voz de Deus, mas estou querendo dizer com isso que junto com aquilo que o Espírito Santo fala no seu coração, existe uma outra voz que geralmente fala mais forte, mais alto. É a voz do nosso coração. E esse coração, ele já enrolou muita gente, cara. O coração corrupto, desculpa o termo, sem vergonha, safado, mas é seu coração. Mas ele pode ser transformado, aleluia. Ele pode ser mudado. Ele pode ser dominado pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo. Ah, essa cegueira aqui tem levado muitas pessoas ao abismo. Não a cegueira física, mas a cegueira espiritual. A cegueira da alma. Faz pensar nas outras formas de cegueiras que há no mundo. A vaidade esconde os defeitos, as fraquezas. O orgulho faz o pecador cego às suas próprias transgressões. O exemplo de Davi, né, que achou que estava fazendo a coisa certa, quando mandou uma carta pelo seu comandante para que Urias fosse morto. E achou que ao matar aquele homem, autorizar, colocar na linha de frente, ele tinha resolvido esse problema. São o pecado, a cegueira do pecado, são as transgressões. E todos nós vivemos nessa linha tênue entre o que é a verdade, o que é mentira, o que é o certo, o que é o errado. Por isso que nós precisamos estar nessa busca incessante de Deus. Por isso essa dependência, esse comentário, estarmos aqui juntos, ter o grupo familiar, né? Fazer o discipulado, é importante. O isolamento sempre é a pior forma para você resolver o seu problema. Porque chega uma hora que você não aguenta se isolar, ninguém me ajuda, eu vou resolver. Você já pediu? Você já deu oportunidade? Já comentou com alguém da sua dificuldade? Talvez nem para que a pessoa possa ajudar, mas para que possa orar por você. Né? Então, existe essa cegueira do próprio orgulho. Eu não vou falar nada com ninguém. Fulano não sabe? A pessoa até pode saber, mas será que você permitiu que essa pessoa chegasse até você e te ajudasse? Né? Então, o preconceito também é uma grande cegueira, que distorce a verdadeira necessidade da alma. Você olha alguém, né? E é muito comum você dizer que aquela pessoa é isso, é aquilo, porque você não gosta do jeito, aquela não é uma atitude muito legal, você cria um conceito daquela pessoa e se fecha, mas você não percebe que aquilo está trazendo uma cegueira, que as coisas não é daquela maneira conforme você está vendo. Às vezes nós não criamos um baita de um problema, e aí é o que traz tanta ansiedade e angústia, e aí com o passar do tempo você vai ver que aquilo não era tão grande assim, que aquilo não era tão difícil, ou que até era, mas Deus levantou alguém para te ajudar. Né? Então criamos conceitos, e esses preconceitos levam também as pessoas a seguir. Um exemplo é a igreja. Passou por um problema de decepção, não tem coisa pior do que você se decepcionar dentro da igreja. No mundo você tem várias explicações, mas na igreja, onde nós falamos que a fonte onde Deus fala, onde a verdade é pregada, onde os princípios, e temos um grande exemplo que é Cristo, e você passa por uma decepção, não falo de uma decepção, de uma falha simplória, mas de algo extremamente grave, você fica desanimado mesmo, você passa a desacreditar, e aí você começa a ter um olhar para todas as outras igrejas, e para todos os outros pastores,
como se fosse aquela pessoa. Pensa sobre isso. Como que é importante, né, permitir que Deus trate. Eu sempre dou um exemplo quando as pessoas vêm conversar comigo, quando fala de igreja, sabendo que eu sou pastor, geralmente eu não falo, né? Mas sempre tem alguém que diz, pastor, aí não tem jeito. Eu sempre dou esse exemplo, eu falo, todo pastor é assim, toda igreja é assim. Eu falo assim, o melhor exemplo é esse, irmão, qual é o seu nome? Aí a pessoa dá o nome dele lá. Você sabia que existe mais de 1.000 e poucas pessoas, milhões de pessoas com esse nome que são estrupadores? Aí a pessoa já se assusta. Ladrão. Aí eu falo, vamos pegar um nome aqui comum, né? Fulano de tal, ladrão. Estou chamando ele de ladrão mesmo. Safado, sem vergonha. Mas será que por causa desses nomes todos você também é assim? Eu já ouvi por causa desse exemplo. E eu falo assim, eu acredito que não. Aí eu dou uma amenizada, entendeu? E as pessoas pedem, pastor, você me desculpa. De fato, né? E aí começa a abrir o seu coração, por quê? Qual o motivo? Veja, querido, numa oportunidade como essa, de uma cegueira, de um problema, que às vezes a pessoa está ofendendo a sua fé, a sua crença, né? É uma grande oportunidade de você pregar e de falar do amor de Jesus Cristo. Não veja isso como algo pessoal, mas veja como uma grande oportunidade de você tratar aquela questão. A minha pergunta para você agora, você é curioso? Você é curioso? Eu tenho um programa que é muito velho, mas aonde eles colocam aquilo é muito legal, né? Do SBT, que bota aquela casinha com aquele buraco, fica 1, 2, 3, tchá, 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 1, 2, 3, tchá, tchá, tchá. Aí a pessoa vai lá e bota a cara e pum. Já viu isso? Né? Fala a verdade. Se você tivesse lá, você não ia botar aquele olhinho para ver o que está lá? Duvido que não. A curiosidade, querido, é uma característica inerente mesmo ao homem, à nossa natureza, né? Nós ficamos curiosos, nós queremos saber quem no caso faz trilha. É uma coisa incrível, a gente vai até um determinado ponto, o Beto sabe disso, a gente vê uma curva, nós já estamos cansados, mas vamos ver o que tem naquela curva, né? E aí quando chega não tem uma subida, vamos ver o que tem naquela subida. A gente é curioso, a gente fica, né? Essa curiosidade como criança, você como mãe, como pai sabe disso. A criança bota a mão em determinadas coisas por curiosidade e machuca, se queima. E você diz, tira a mão daí, larga de ser curioso, está lá. E você não ensinou, mas essas coisas nos atraem, né? A curiosidade é uma característica, né, que está no ser humano. E aqui no versículo 2, e os seus discípulos lhe perguntaram, veja a curiosidade desses homens. Mestre, quem pecou? Deve ter acontecido alguma coisa. Deve ter sido o pai. Não deve ter sido seu Chico. Quem pecou? Este ou seus pais? Olha para a cara dele. Tem pessoas que têm cara de que apronta, não tem? Não tem criança que você olha assim e diz assim, está na testa, sou levado, eu arrebento. E tem outros que também não têm aparência nenhuma. E você diz, ele é tão calminho, tão quietinho. Mas tem pessoas que estão lá, né? Então, veja a pergunta desses discípulos. Os discípulos, vendo algo digno de dó, de pena,
começaram a pensar o que poderia ter causado tamanha desgraça. E aí eu posso contextualizar isso para os nossos dias, né? Nós também não somos assim quando vemos uma anomalia, uma doença, algo diferente. A gente traz essa pergunta, talvez você não fale, não verbalize como eles fizeram, tiveram essa coragem, mas você fala, que doença é essa? Aí tem a pergunta mais importante, é contagioso? E aí vem a segunda, isso pega? Sai para lá. Então nós podemos ver, querido, que temos essa atitude. A pergunta dos discípulos fazia sentido, sim. E faz sentido até o dia de hoje. Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos, porque temos a palavra de Deus, ter esse domínio. Não é? Já deve ser muito ruim para uma pessoa que tem algo no seu corpo que é diferente dos outros, não é verdade? Possivelmente alguns de vocês aqui já passaram por isso. Ser diferente num grupo, na sociedade, onde você convive, é ruim, né? Posso dar aqui um exemplo seu, Cláudio? Cláudio sempre foi grandão. Imagina ele no meio de um grupo de pessoas pequenininhas. Problema. Por que você é grande assim? Não sei. Por que ser desse jeito? Olha o seu pé, olha essa mão. Né? Sobressai tudo que é diferente, não que seja um problema. Né? Mas chama atenção, é diferente, né? E isso incomoda para aquelas pessoas, para várias pessoas. Eu já contei isso para você, já tive a oportunidade de evangelizar, né? Quando a minha mãe teve câncer, eu raspei a minha cabeça. Uma pessoa com câncer me perguntou, desculpa te fazer essa pergunta, mas você tem câncer? E aí eu falei assim, essa careca tem a ver com câncer. Aí eu expliquei a situação da minha mãe e tive ali a oportunidade de falar do amor de Deus para ele. Porque já bem mais novo, né? Já não tinha cabelo. Então ser diferente é complicado. Já é ruim para a pessoa, né? Eu estava falando isso para algumas pessoas mesmo. Pessoal, enjoei da minha careca, vou colocar uma prótese capilar. Aí as pessoas falam assim, pastor, bota, vai ser legal. Porque chega uma hora, não sei nem por que eu estou falando isso, mas... Onde eu estava lá no câncer... Vamos lá, vamos voltar, volta. Ser diferente, não é? Ser diferente é complicado, né? Mas quando você é bem resolvido, graças a Deus eu sou bem resolvido, sou mesmo, né? Mas eu enjoo das coisas, quero mudar, né? Tem pessoas que não gostam de rotina, eu sou essa pessoa que não gosta de rotina. Eu ando, daqui a pouco já mudo, daqui a pouco já mudo. Ser diferente, mas se você é bem resolvido, amém, mas imagina, você ser diferente da sociedade e você não ser bem resolvido com assim, aquela questão. Por que você manca? Como é que você vai mudar isso, gente? Ou, às vezes, uma parte do seu corpo que sobressai e você não tem dinheiro para fazer uma operação, não tem como pegar o cabelo e botar para tampar. E aí? Será que nós, na igreja, estamos preparados? Ou ainda continuamos a fazer essas perguntas que os discípulos fazem? Aceitamos? Abraçamos essas pessoas? Ou formamos grupinhos? Eu gosto de fulano porque pensa igual eu. Os jovens é muito comum acontecer isso.
eu gosto de fulano porque quero mostrar para vocês, querido, que igreja não é grupo de pessoas afins, de algo pessoal. O que nos une é simplesmente Jesus Cristo. Sem Ele, você não estaria aqui. Você não viria. E Jesus Cristo vai trabalhando em nós essas diferenças que nós não aceitamos no outro. Talvez tem coisas que o outro fala que você não gosta mesmo. Tem pessoas que são inconvenientes, infelizmente. Não é verdade? Você está lá fazendo uma dieta e a pessoa fala, você está gordo, para que falar isso? Para quê? Me explica. Já basta você olhar para a sua pança. Para quê? Tem pessoas que são inconvenientes. E às vezes você precisa dar um chega para lá mesmo, né? Precisa dar um chega para lá. Mas nós precisamos trabalhar e respeitar essas diferenças. Não importa se foi o pai ou se foi ele. O que vocês vão resolver? O que isso vai contribuir para ajudar aquela pessoa? Jesus é como se tivesse assim, eu estou aqui para dizer, eu estou aqui para resolver. Eu não estou aqui para apontar o problema. Eu estou aqui para mudar a vida dessa pessoa. Esse é o motivo pelo qual nós estamos na igreja, irmãos. Se você vem na igreja e aquilo é motivo de peso, é de cobrança, e você sai mais oprimido do que quando você estava no mundo, não faz sentido na igreja ao qual você congrega. Desculpa, é qualquer outra coisa, menos a igreja do Senhor Jesus. E nós podemos melhorar essa igreja. As nossas palavras, pedir a Deus sabedoria, a intimidade, a liberdade, faz com que às vezes a gente fere muitas pessoas, quando nós não deveríamos, nós não estamos aqui para dizer quem que fez isso, porque estamos aqui para trazer cura. Um exemplo simples. Existem pessoas que gostam de ser abraçadas, sim ou não? Mas existem outras que não gostam. Por que você não gosta de abraço? E aí? Dá vontade de falar, o que você tem com isso? O problema é meu. Talvez você não fale porque você é educado, graças a Deus, mas que você pensa. Somos diferentes. Respeitar. Jesus vai dar uma aula aqui para esses homens. Ele vai dar uma aula a dizer aqui, versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que enviou. Eu estou aqui para fazer a obra, eu não estou aqui para apontar o erro de ninguém, eu não estou aqui para deixar constrangido, eu vou te curar. Mas confessa aí diante de todo mundo. Lembra quando isso infelizmente acontecia e ainda acontece em muitas igrejas? Não, confessa aí em público. Para que isso? Quando acontece algo aqui na igreja, as pessoas perguntam, pastor, fulano fez isso, o que está acontecendo? Eu posso te dizer. Então fala, pastor, pergunta para ele. No mínimo ele vai saber que você ou ela vai saber que você é um fofoqueiro. Pergunta para ele. Eu não vou te dizer nada. Nós não temos o direito de dizer e nem falar da vida de ninguém. Na igreja tal faz isso. Não gosto disso, querido. Esse não é o ensinamento do pastor Emilson para a Nova Vida do Coelho. Não é. Eu fazia isso, antes era desse jeito, é errado. Não compete a nós. Cada fase da nossa vida, mesmo que tenhamos passados com alguns erros dentro da igreja, aquilo contribuiu de alguma maneira, sim. Contribuiu de alguma maneira
para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. A pergunta dos discípulos fazia sentido. Há uma conexão nas Escrituras entre pecado e a calamidade. Não há dúvida quanto aos vínculos que há entre a prática do mal e o sofrimento. Há uma conexão entre a calamidade e o sofrimento, e não há dúvida que a prática do mal vai trazer sofrimento. Traz sofrimento para aqueles que foram feridos e também traz muito sofrimento para aqueles que ferem. E aí eu quero falar um pouco sobre o sofrimento. É verdade também que muitas vezes, não só os pais, mas os filhos sofrem por causa dos pecados dos pais. Quantas necessidades que você passou que talvez não tinha necessidade, mas por uma irresponsabilidade do seu pai ou da sua mãe. Talvez por ser mais nova ou mais novo, não estava preparado. Talvez por ainda vendo uma geração que diz, olha, engravidou, tem que casar. Um erro não justifica o outro. E aí junta não só um problema, agora tem 2 problemas. E vai ter o terceiro que possivelmente vai ter a separação. Ou então vou viver ferindo o outro para o resto da vida, e isso vai levar por gerações após gerações. Não estou incentivando a ninguém ficar grávida. Não estou incentivando que a pessoa que engravidou não precisa casar. Não estou incentivando isso. Estou falando de sofrimento. De coisas que podem ser evitadas e que no tempo, fora do tempo, isso traz problema, isso traz sofrimento que não vai só levar para você, vai levar também para os seus filhos. Talvez você seja um dos frutos dessas decisões erradas, de atitudes erradas de muitos dos nossos pais. Talvez de pais que gostavam de jogo. Então tudo que ganhava era em jogatina. Ou talvez de pai ou de mãe também. De mulheres que viciadas no álcool, na cerveja, que toda sexta-feira antes de sair, vai para o bar e aí chega em casa, os filhos não tomaram banho, estão na rua e assim por diante. Você nunca se sentiu protegido ou protegida, nunca soube quando seu pai ou sua mãe voltaria para casa. O fato de alguns de nós aqui termos um lar estabilizado, nesse sentido de ter uma referência de pai e mãe, de alguém que sustenta, de alguém que corrige, irmãos, nós precisamos sair dessa caixinha. Isso é a minoria, infelizmente, sabia disso? Hoje é a minoria. E nós precisamos tratar aquele que chega aqui, para mostrar, existe um Jesus que ainda pode curar tratar do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Nós, como filhos, passamos por muitos e absorvemos muitos desses sofrimentos. E se não formos tratados, seremos pais iguais a eles. Eu lembro de vários amigos meus que, na minha geração, a droga mais comum era o álcool, a cachaça. De vários amigos meus que eram espancados, que os pais... Tinha um que o muro era redondo assim da casa dele, então ele bebia, então ele já vinha pelo muro. A camisa do lado esquerdo dele sempre era toda furada, porque ia rasgando pelo muro, estou falando sério. Chegou um tempo, a mulher sempre, na hora certa, abria o portão e ele entrava. Chegou um tempo que a mulher estava tão cansada, que já deixava o portão entreaberto. Então, quando ele chegava no portão, o portão estava aberto, o que ele fazia? Caía,
e dormia ali a noite inteira, e no outro dia ele acordava para novamente voltar para o bar. Lembro de colegas meus que disseram: nunca eu vou botar uma cachaça na boca. Hoje, são pessoas alcoólatras iguais aos seus pais. A consequência, querido, de atitudes que os pais trazem para a vida do filho. E que essa pessoa pode fazer uma escolha diferente? Pode. Alguns conseguem até mudar, mesmo ainda sem tomar essa decisão por Cristo. Mas é muito difícil. Mas Jesus Cristo, querido, Ele é poderoso para transformar e mudar qualquer pessoa que queira. Não importa se o que você está vivendo hoje é por causa dos seus pais ou por decisão sua. O que importa para o Senhor nessa manhã é o que você vai fazer com essa palavra. O que você vai fazer com essa palavra? Que Deus possa te abençoar, fazer com que você reflita e pense sobre isso. Quem pecou? Quem tomou a decisão errada? Ou talvez não seria melhor pedir que o Senhor remova essas barreiras, faça diferença na sua vida conjugal, cria um ambiente de paz, não cria trincheiras dentro da sua casa. Não, isso aqui é meu, você não mexe. Pode nos ajudar, pode trazer a solução para o nosso problema. Quem pode fazer eu enxergar que dentro da minha vida, não que eu faça aquilo, que isso não vai resolver, porque só quem pode abrir os seus olhos é Jesus Cristo. Oh, te louvamos, Senhor, te louvamos, te louvamos. Oh, te louvamos, Jesus. Já dado a ti. Tu podes curar o cego de nascença. Tu pode tirar de nós, Senhor, que nascemos nessa natureza pecadora, de enxergar a tua glória, Senhor. O Senhor consegue abrir os nossos olhos. Você pode começar a glorificar a Deus, igreja. O Senhor pode mostrar para você nessa manhã que existe uma solução. Como ele disse para aquele homem: sou eu. Sou eu, Jesus, que estou falando com você. Eu posso mostrar que existe uma saída para a sua vida. Senhor, que essas barreiras sejam quebradas nessa manhã. Da falta da compreensão, da sabedoria divina, da vontade do Senhor sobre a vida individual de cada um. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua fidelidade aqui nesse lugar. Obrigado, Jesus. Que a tua mão esteja com o teu povo e que venhamos, ó Deus, agradecer ao Senhor pela sua fidelidade e pela sua bondade. Nós te agradecemos, ó Deus, e entregamos nas tuas mãos para a honra e glória do teu nome.
Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, sim, Senhor, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no